Tá bom? Nós vamos fazer uma conexão muito legal agora com o pastor Douglas Wesley. Pastor Douglas Wesley, meu amigo que está lá no Canadá. Pastor Douglas, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E com você? Pastor Douglas, tudo jóia. Quero te agradecer por aceitar o desafio de vencermos a barreira dos quilômetros e quilômetros de distância e estarmos conectados aqui juntos nesse momento. Pastor Douglas, você fala de onde? Já falei que é do Canadá, mas qual que é a sua igreja? Conta um pouquinho pra gente do seu ministério. Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar de volta ao Mato Grosso, né? Eu tive o privilégio de morar 3 anos quando meu pai trabalhava, isso lá na década de 90. E atualmente eu estou na cidade de Saskatoon. Talvez você não conheça a cidade de Saskatoon, mas essa é a cidade onde o pastor Henry Feiraben, ele trabalhou ou cresceu, e é aqui que ele também está sepultado, nas proximidades da cidade. E aqui nós plantamos uma igreja há alguns anos, 3 anos atrás, e eu estou coordenando esta nova igreja. Eu estava com um ministério na associação também, mas com o crescimento da igreja, eu louvo a Deus por isso, eu decidi ficar só focado agora nesta igreja que chama-se New Perspective Community, que seria uma comunidade Nova Perspectiva. Muito jóia, pastor Douglas. E amigo, nós estaremos abrindo agora o primeiro bloco do nosso programa, que é um bloco que vai procurar mostrar para os nossos jovens um panorama cronológico dos eventos finais. Pastor Douglas vai apresentar para a gente aqui vários elementos que tratam da cronologia dos eventos finais. E aí você que está nos assistindo, você pode mandar suas perguntas, seus comentários. E daqui a pouquinho a gente vai ter uns minutos de interação. Então eu quero pedir para você interagir com a gente aqui. Daqui a pouco o pastor Douglas vai fazer esse momento com a gente aqui, respondendo essas perguntas. Então, pastor Douglas, fique à vontade agora para essa exposição sobre os eventos cronológicos que marcam o final dos tempos. Perfeito. Olha, a gente tem 20 minutos aí, eu quero pedir para o pastor Cris me ajudar até aqui no tempo. Pastor, me dá um toquezinho quando estiver acabando o nosso tempo. Vou tentar cobrir o assunto, né? Um assunto um tanto longo, mas eu quero dar uma visão geral para você. Se nós fôssemos colocar aqui numa linha do tempo, aonde o fim é a segunda vinda de Jesus, aonde nós nos encontramos, aonde você e eu estamos vivendo. Ou, de certa maneira, aonde começou o fim. Bem, o fim, ele começou no ano 31 depois de Cristo. É isso mesmo. O fim começou no ano 31 depois de Cristo, com a morte de Jesus. Quando Jesus disse, está consumado, Jesus ali, ele encerrou todas as profecias nele. Os profetas e a lei vingaram até Jesus. Interessante que Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, ele disse, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos. Veja, Paulo se coloca como um daqueles que estaria vivo para a volta de Jesus. Seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Então você consegue enxergar que Paulo entendia que nos seus próprios dias Jesus poderia voltar. Então ele entendia que o fim estava pronto, ou estava acontecendo. Mas a Bíblia, ela nos fala de algo muito interessante. Ela fala do fim do tempo do fim. E eu penso que é aqui que nós vamos nos deter. Jesus nos apresenta, através dos profetas e outras pessoas, o fim do tempo do fim. E como que eu sei que eu estou vivendo no fim do tempo do fim, já que o fim começou com a morte de Jesus? Bem, existem algumas maneiras que nós vemos. A primeira é a abertura do 6º selo, e nós colocamos a data de 1755 como a abertura do 6º selo.
Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado com um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Então nós entendemos que o sexto selo, que ele foi aberto em 1755 com o escurecimento, a queda das estrelas naquele período, começa ali o momento do fim. Esse é um dos indicadores que o fim do tempo do fim começou. E um ponto interessante que nós vemos depois da abertura do sexto selo, e a gente precisa entender o sexto selo não só como eventos específicos, como o terremoto de Lisboa, a queda das estrelas, o escurecimento do sol e da lua, mas como um período onde tais acontecimentos se tornariam mais evidentes, mais frequentes e mais decorrentes. Deixa eu chamar a sua atenção para esse gráfico. A intensificação dos sinais da volta de Cristo em amplitude e quantidade. Se formos ao sermão de Cristo, o sermão profético de Mateus 24:8, ele diz: estas coisas serão como as primeiras dores de parto. O que isso quer dizer? Quando uma mulher está para ganhar o parto, ela começa a sentir as contrações. E as contrações, elas começam a diminuir o seu intervalo e aumentar a sua intensidade. O que nós vemos a partir da abertura do sexto selo é que os sinais descritos em Mateus 24, Lucas 21 e outros locais da Bíblia, eles se tornam mais frequentes e mais intensos. Por exemplo, eu vou chamar a sua atenção para os terremotos. Mateus 24:7 diz que teremos terremotos em vários lugares. Eu fiz uma pesquisa, grandes terremotos. Do ano 1 até o ano 299, tivemos um grande terremoto. Do ano 300 ao ano 499, 2 grandes terremotos. Do ano 500 ao ano 799, um grande terremoto, um grande devastador terremoto. Do ano 800 ao quase o ano 1000, 3 terremotos. Então você vê, uma sequência, continua ali numa certa cadência. Do ano 1000 ao ano 1100, 2 grandes terremotos. Do ano 1100 ao 1200, 2 grandes terremotos. Do ano 1300 ao 1400, um grande terremoto. Do ano 1400 ao ano 1500, um grande terremoto. O que você consegue enxergar aqui? Uma cadência, né? E uma frequência. A mulher está com com as dores de parto para dar luz. Mas o que a gente vai perceber agora é aumentar a frequência e a intensidade. Veja que o gráfico, do ano 1500 ao ano 1599, 2. Do ano 1600 ao ano 1699, 7. Você vê um pulo na preparação para a abertura do sétimo selo. No período do sétimo selo, 13 grandes terremotos. E do ano 1800 ao ano 1900, 26 grandes terremotos. E do ano 1900 ao ano 2000, 130 grandes terremotos. Então você consegue ver a cadência e a frequência aumentando, indicando que estamos vivendo no momento que a mulher está para dar luz, que Jesus está prestes a voltar. Mas esses não são os únicos elementos que nós vemos como relação ao fim do tempo do fim. Bem, um outro aspecto a destacar, com certeza a abertura do sexto selo, o fim dos 1260 anos e o fim dos 1290 anos, que nós acreditamos que se deu em 1798, com ali o aprisionamento do Papa, né? Pelo general Barthier, e a Revolução Francesa, e o encerramento dos 1335 anos em 1843, 1844, e o encerramento das 2300 tardes e manhãs, que dá e começa o julgamento celestial. Então, em 22 de outubro de 1844, começa o julgamento celestial. Nós não sabemos quando ele vai terminar,
mas nós sabemos que ao encerrar-se o julgamento celestial, fecha-se a porta da graça. Então, todas as profecias bíblicas apontam para o fim do tempo do fim, ali no final do século XVIII, começo do século XIX. E nós vivemos nesse período que Jesus está prestes a voltar. Eu gostaria de tentar cobrir pelo menos os fatos que vão ocorrer antes do fechamento da porta da graça. Se tivermos tempo, quem sabe decorremos ou apresentamos os fatos que ocorrem depois do fechamento da porta da graça. Eu vou tentar ser sucinto o mais rápido possível, mas o estudo aqui poderia tomar horas. Mas aqui temos poucos minutos. Mas vamos lá. Vamos ver os fatos que ocorrem, que antecedem o fechamento da porta da graça. Bem, um ponto importante é o cumprimento de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe dessa gente. Eu não sei você, mas essa leitura de 1 Timóteo, ali do texto de Timóteo, indica que nós estamos lendo o jornal de hoje, como a nossa sociedade. Então, o primeiro fator que eu gostaria de destacar do nosso cronograma é um colapso social. Um colapso social. E esse colapso é muito importante a gente estar atento a tal colapso por uma razão. Porque o grande conflito vai conectar este colapso social com o decreto dominical, ok? Meu assunto não é decreto dominical hoje, mas a gente vai abordar como um dos eventos que antecedem o fechamento da porta da graça e antecedem a volta de Cristo, mas preste atenção, a gente vai ler uma porção aqui de algumas páginas do grande conflito. Preste atenção o que diz a serva do Senhor. A doutrina de que homens estão isentos da obediência aos mandamentos de Deus já tem debilitado a força da obrigação moral, abrindo sobre o mundo as comportas da iniquidade, ilegalidade, dissipação e corrupção nos assoberbam. Qual maré esmagadora! Satanás está em atividade na família, sua bandeira trêmula, mesmo nos lares que se professam cristãos. Há inveja, suspeitas, hipocrisia, separação, emulação, contenda, traição de santos legados, satisfação das paixões, todo o conjunto dos princípios e doutrinas religiosas que deveriam constituir o fundamento e arcabouço da vida social, assemelha-se a uma massa vacilante, prestes a ruir. Os mais vis dos criminosos, quando lançados na prisão pelas suas faltas, tornam-se frequentemente recebedores de dádivas e atenções como se houvessem alcançado invejável distinção. Dá-se grande publicidade a seu caráter e crimes. A imprensa publica as minúcias revoltantes do vício, iniciando desta maneira outros na prática de fraude, roubo, assassino. E Satanás exulta no êxito de seus planos infernais. O enfatuamento do vício, a criminalidade, o terrível aumento da intemperança, a iniquidade de toda sorte e grau, devem despertar todos os que temem a Deus para que investiguem o que se pode fazer a fim de sustentar a maré do mal. Os tribunais de justiça estão corrompidos, governantes são movidos pelo desejo de ganho e amor dos prazeres sensuais. A intemperança obscureceu as faculdades de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles quase completo domínio. Os juristas se acham pervertidos, subordinados, seduzidos. A embriaguez e a orgia, a paixão, a inveja e desonestidade de toda espécie estão representadas entre os que administram as leis. A justiça se pôs longe, porque a verdade
anda tropeçando pelas ruas, e a iniquidade não pode entrar. Apegando-se ao erro papal da imortalidade natural e consciência do homem na morte, rejeitaram a única defesa contra os enganos do espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem levado muitos a descrer da escritura sagrada e ao mandamento. Verifica-se que a observância do sábado, do sétimo dia, é ordenada, e como único meio de livrar-se de um dever que não estão dispostos a cumprir, declaram muitos ensinadores populares que a lei de Deus não mais está em vigor. Repelem a si a lei e o sábado juntamente. À medida que se estende a obra da reforma do sábado, essa rejeição da lei divina para evitar as reivindicações do quarto mandamento se tornará quase universal. Os ensinos dos dirigentes religiosos abriram a porta à incredulidade, ao espiritismo e ao desdém para com a santa lei de Deus. E sobre esses dirigentes repousa a terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. Todavia, essa mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastra, é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Eu sei que foi uma porção longa, mas é uma porção importante porque apresenta coisas reais dos nossos dias. Então, esse declínio social que nós vimos vai levar à abertura para um decreto dominical. Mas antes desse decreto dominical, nós entendemos que pelo menos algo importante vai acontecer. A chuva serôdia e o alto clamor. O que seria isso? Veja, primeiros escritos, e ao início do tempo de angústia fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. E Ellen White mais adiante explica, o início do tempo de angústia ali mencionado não se refere a um tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia ou refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então nós vemos aqui que essa questão social vai levar ao decreto dominical, mas antes do decreto dominical sair, nós receberemos poder dos altos céus, a chuva serôdia, e sairemos a proclamar para que as pessoas observem o dia correto, a adorarem o Deus Criador e Senhor. E então, depois disso, nós vemos que algo acontece, o decreto dominical. Preste atenção, a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo de obter leis dominicais. Neste campo de batalha será ferido o último grande conflito de controvérsia entre a verdade e o erro. Então nós vemos aqui o decreto é feito, é dado. O que ocorre depois do decreto dominical? Preste atenção aqui e veja bem, como nós estamos tentando explanar numa forma visual, muitas vezes eles não são sequenciais, muitas vezes acontecem ao mesmo tempo. Mas de forma didática estou colocando de forma sequencial. Mas preste atenção aqui. Nós teremos o quê? A saída das grandes cidades. Pastor, quando que devemos sair das grandes cidades? Nas proximidades e durante o decreto dominical. Preste atenção. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, os Estados Unidos, o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair para as menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Então,
o momento de sair-se das grandes cidades para cidades menores se dá quando os Estados Unidos está prestes a votar esta lei dominical. E veja que os passos seguintes, os eventos seguintes. Depois da saída das grandes cidades, o mundo segue os Estados Unidos. Veja, o decreto dominical não acontece no mundo ao mesmo tempo. Os Estados Unidos é o primeiro, segundo testemunhos para a igreja. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e obrigar os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Então, nós vemos que o decreto dominical será um formato de cascata, começando nos Estados Unidos e depois para os outros. Não vai ser todos ao mesmo tempo. E vamos continuar aqui a nossa linha do tempo nos minutos que nos restam. Nesse momento será a última oportunidade da humanidade. E preste atenção nesse texto de Ellen White do Grande Conflito. Hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Veja, eles estão guardando domingo e Deus aceita esta guarda. Porém, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir, e esse esclarecimento vem da chuva serode, da pregação, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade do que Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem aos homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão o fato, o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo e esta seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e dos homens, é que então aqueles que continuarem a transgredir hão de receber o sinal da besta. Não existe sinal da besta ainda. O sinal será conferido após o decreto. Então preste atenção e vamos voltar aqui. A última oportunidade. E aí será dado o quê? A marca da besta. O que é essa marca da besta? A observância do domingo não é ainda o sinal da besta e não será até que saia o decreto, compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. E depois, enquanto a marca da besta é dada, também o selamento de Deus é conferido. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia, quando ali fecha a porta da graça, todos nós recebemos o selo de Deus vivo. Então eu vi que os 4 anjos deixaram de segurar os 4 tempos. E aí nós temos o quê? O fechamento da porta da graça. Quando se encerrar a obra do juízo de investigação, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça finaliza pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Cristo, no Apocalipse, prevendo aquele tempo, declara: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Os eventos que depois sucedem, depois do fechamento da porta da graça, são muito rápidos. E esses eventos, eles levarão ao retorno de Cristo Jesus. Pastor, o meu tempo aqui acho que estourou. E eu peço desculpa até. Eu não sei se devemos abordar o que acontece, os eventos que ocorrem após o fechamento da porta da graça, mas quem sabe eu paro por aqui. O que você me diz aí? O que você me coordena aí? Legal,
Pastor Douglas, tá tão bom que a gente nem viu o tempo passar, 20 minutos. E agora chegou o momento de a gente poder fazer uma interação um pouco melhor. Eu queria que você fizesse para a gente um resumo do seu gráfico, que eu gostei muito. Pastor Flávio, eu acho que a gente pode entrar agora nesse resumo final e a gente caminha para as perguntas que estão chegando aqui. Pode ser, Pastor Douglas? Com certeza, com certeza. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pular aqui, só para dar os eventos, eu tenho todas as citações, eu posso passar esse documento para vocês posteriormente, do que ocorre, e esse arquivo eu posso disponibilizar para qualquer pessoa. Só quero, então, quem sabe ali falar cada um dos elementos que ocorre até o final, após o fechamento da porta da graça, tá bom? Sim. Então nós temos aqui, a porta da graça se fecha, e muitos justos descansam. Veja, os justos vão descansar antes e depois do fechamento da porta da graça. Mas com o fechamento da porta da graça, aqueles que não vão suportar os grandes eventos finais, eles descansam. Ok? Depois nós temos o início das 7 pragas. E é interessante lembrar que as 7 pragas, elas são destinadas somente para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador. Os justos não sofrerão as 7 pragas, tá? Entre a segunda ou a terceira praga, alguns dizem até a quarta, sai o decreto de morte. Então eles dizem que os cristãos são responsáveis pelo decreto de morte. Nesse decreto de morte começa aquilo que nós conhecemos, essa angústia de Jacó, tá? E com o decreto de morte há uma necessidade de fuga para lugares mais desertos, das cidades pequenas para as montanhas. É nesse momento, depois do fechamento da porta da graça, depois do decreto de morte. É importante notar que com o fechamento da porta da graça haverá proteção divina, e os justos, Deus o protegerá e cuidará deles, e qualquer ataque, ninguém irá morrer por causa do decreto de morte. Ocorre a ressurreição especial daqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo. Eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Eles vão escutar o concerto, o anúncio da volta de Cristo. E o próximo evento é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Que ótimo, Pastor Douglas. Muito obrigado. Pastor Flávio, a gente fica pensando assim em grandes eventos, e pelo que o Pastor Douglas pontuou, a gente tem um grande evento agora que parece que desencadeia todos os outros, né? Que seria o decreto dominical. Na sua percepção como pastor, como líder, como estudioso das Escrituras, como é que você percebe esse tema chegando para a gente agora? Então, Christian, o pastor ele explanou de forma muito clara e simples para que todos pudessem entender. E é o seguinte, nós estamos vendo um cenário no mundo hoje do qual nós nunca vivemos antes. E em nossos dias nós vemos o cenário sendo preparado para que tudo aconteça. Tudo está sendo pavimentado. Então, um breve exemplo, só para não me delongar, para que nós possamos ir para o momento de interação. Percebe que essa pandemia, ela é apenas um ensaio de tudo que acontecerá. A pandemia atingiu o planeta Terra todo. Nós vimos aí uma cena muito triste de ver uma mulher sendo humilhada lá em Araraquara, sem entrarmos em questões políticas, mas nós vimos uma mulher que estava na praça pública e ela foi subjugada e humilhada porque ela estava ali descumprindo um decreto da prefeitura. Ok, ela deveria cumprir. Então, independente da situação ali, um decreto foi suficiente para que aquela mulher que estava desarmada, que estava numa situação ali que não oferecia risco para ninguém, fosse subjugada daquela forma. Então, é um alerta para nós entendermos que um decreto de uma pandemia foi o suficiente para fazer isso com uma cidadã comum, desarmada. Agora imagina nós cristãos. Então nós estamos vendo que realmente no desenrolar da história, Pastor Christian, nós vamos ver situações como essa acontecer quando esse decreto acontecer. Excelente. Acho que o Pastor Douglas volta com a gente aqui na tela dividida aí para você acompanhar com a gente. Pastor Douglas, você viu o que aconteceu aqui em São Paulo? O exemplo que o Pastor Flávio trouxe aqui para a gente, muito claro desse grande evento que vai acontecer e que nós esperamos que aconteça em breve. Agora, tem um detalhe interessante, Pastor Douglas, talvez você possa pontuar aqui para a gente, e a gente já entra para algumas perguntinhas rápidas aqui.
Muitas pessoas estão falando assim, olha, saiu um decreto dominical lá em tal cidade, lá em tal país, lá em tal lugar. O decreto dominical que nós, como adventistas do sétimo dia, esperamos, ele vem da onde, pastor? Vem Só para a gente poder... Segundo a orientação, vem de Apocalipse 13, né, da besta que surge da terra, né? Então, dos Estados Unidos da América. E Ellen White, ela confirma esse detalhe, né? E nós vemos que tudo isso vem de um colapso da sociedade. E um dos elementos que a gente poderia fazer um estudo é o colapso financeiro da sociedade, né? E o que a gente está sentindo agora, esse colapso financeiro. Então, o decreto dominical, ele vem dos Estados Unidos. E um ponto importante, pastor, acho que deixar bem claro. Deus deixou essas mensagens, essas advertências para nós, não para ficarmos assustados ou temerosos, mas confiantes que Deus tem tudo sob o controle. Romanos 15:4 diz que Deus deixou a Bíblia para nós para que nós tenhamos esperança. Se você está lendo a Bíblia e você não está encontrando esperança, quem sabe você precisa mudar as lentes de leitura. Quando Deus ele fala, ó, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter decreto, vai ter perseguição, ele está falando o seguinte, olha, eu estou sabendo, eu estou a par, nada foge do meu controle. O nosso foco não é estudar tanto as profecias em si, mas é estar preparados. Okay? O meu foco, o que eu quero dizer e clarificar para não ser mal interpretado tem gente que torna o estudo do decreto dominical um ídolo. Eles sabem mais o que acontece no Vaticano do que acontece na Bíblia. Nosso foco tem que ser o preparo. O preparo. Essas coisas vão acontecer. Se nós vamos suportar isso, Deus vai permitir que a gente esteja vivo e com força. Senão, nós vamos descansar hoje. O importante é estar preparado, porque a volta de Jesus pode voltar pode ser a qualquer momento, se o nosso coração parar de bater. Então, quero deixar bem claro, nesse aspecto, né, é que o preparo é o foco importante. E todos esses detalhes, eles nos levam para o grande evento, a bendita esperança da volta de Jesus. Excelente, pastor Douglas. Então fica claro para você que está acompanhando a nossa live aqui, que o decreto que se espera não é o decreto de uma cidade, de um estado, é o decreto que vem dos Estados Unidos da América, né? Muito bem. Então, para você que está acompanhando a nossa vigília online aqui, você já pode entrar no link. Nossa equipe já colocou o link lá. Você clica lá, responde as perguntas e você daqui a pouquinho vai concorrer a brindes, a prêmios, tá legal? Então, já entra lá no link, no Google Formulários, responde lá bem rapidinho. Eu vou deixar aberto aqui 5 minutinhos para você entrar lá e já clicar nas respostas. É VUF, coisa fácil, tá? E aí daqui a pouquinho eu volto aqui com o pastor Douglas e a gente vai trabalhar em cima daquelas perguntas lá para você. Então vamos ver se você acerta e se você ganha os brindes aí. Pastor Flávio, eu acredito que a gente pode deixar o pastor Douglas aqui na tela para a gente poder trabalhar aqui um pouquinho mais uma pergunta que chegou para a gente. A nossa equipe já vai colocar isso. Vamos ficar com essa tela, pode ser? Essa tela fica legal aqui para a gente trabalhar nesse momento. Pastor Douglas e pastor Flávio, uma pergunta que chegou para a gente aqui, as pessoas estão preocupadas e elas estão pensando assim, qual que é o tempo de nós sairmos das grandes cidades? Então a gente precisa passar uma orientação também, porque a gente sabe que essa orientação ela existe e fica aqui a pergunta para a gente começar a trabalhar rapidamente aqui. Qual que é o tempo para nós sairmos das grandes cidades e irmos para cidades menores ou para lugares mais desertos? Qual que é a orientação que o Espírito de profecia, que a Bíblia traz para a gente nesse sentido? Quem vai responder primeiro aqui? Deixa o pastor Flávio. Só uma coisinha bem rapidinho. É o seguinte, uma coisa muito importante em relação a isso, que nós devemos entender, é que por mais que saiam decretos por aí, nós não devemos nos preocupar ainda, como o pastor Douglas disse. O decreto dominical, aquele que nós devemos nos preocupar é aquele que sairá dos Estados Unidos e rapidamente chegará em outros lugares. E Ellen White deixa claro, ela utiliza até mesmo o exemplo da Bíblia, quando Jesus orientou o povo de Israel, os cristãos, no caso, os judeus que se converteram e os gentios, para que quando houvesse o cerco de Jerusalém, quando Jerusalém foi sitiada no ano 70, que as pessoas, os cristãos que estavam ali, ficassem preparados para fugir. Aquele seria o sinal. Ellen White diz que, da mesma forma, quando sair o decreto dominical nos Estados Unidos, será como
o cerco de Jerusalém. Todos nós devemos fugir, porque existe um ponto muito importante. Muitas pessoas morreram, foram mártires na Idade Média. E muitas pessoas conheceram o amor de Jesus através dos mártires. No entanto, quando sair o decreto dominical, não adianta mais nós ficarmos, porque não precisa mais eu morrer para salvar alguém. Não há necessidade de haver mais mártires, porque não precisa mais haver mártires para salvar as pessoas, para que outras pessoas conheçam o Evangelho, né? Então, um ponto importante. Agora, mais um detalhe. Ellen White também nos orienta a não adiantarmos o nosso sofrimento. Ou seja, não ficarmos pensando que vai ser amanhã, daqui a um ano, poxa, o Papa conversou com não sei quem, o presidente dos Estados Unidos conversou com não sei quem, viram lá, eles apertaram a mão. A gente não precisa ficar adiantando o sofrimento. Nós precisamos estar alertas e preparados, como o pastor Douglas disse, mas não adiantar nosso sofrimento, e nós temos que fazer o máximo para postergar, porque a nossa função é nos preparar e salvar o máximo de pessoas possível. Como, por exemplo, aqui no Brasil, não sei se, com certeza o pastor Douglas acompanhou, saiu uma lei em que os sabatistas podem agora prestar as provas em dias alternativos quando cair no sábado. Prestar também concursos públicos. É uma lei agora que protege os sabatistas. E esse projeto de lei foram sabatistas, juntamente com as autoridades competentes, que entraram com esse projeto na Câmara dos Deputados para que nós pudéssemos ter a liberdade de exercer a nossa fé. Então, tudo o que nós pudermos fazer para postergar, nós temos que fazer para não adiantar o nosso sofrimento. Excelente. Pastor Douglas, você que está aí na América do Norte, como é que você vê o caminhar desse decreto dominical aí? Vocês conseguem visualizar alguma informação? Como é que a gente pode ter uma informação mais clara de alguém que está aí acompanhando isso mais de perto? Olha, obrigado pela essa pergunta e uma das razões que eu fiz até esse timeline foi para ajudar alguns dos nossos irmãos que estavam muito preocupados e achando que deveriam sair porque viram fotos de caixões, que viram isso, que pegaram uma carta no lixo de não sei de quem, da Casa Branca. Queridos, é o seguinte, se não saiu no Twitter do Trump... Não saiu em lugar nenhum, não está acontecendo, sabe? Não tem plano secreto. Quando as coisas forem acontecer, vão sair de formas claras. E lembre-se que antes disso acontecer, o decreto, haverá o grande clamor. Vai receber o Espírito Santo. E se todo mundo sair, quem vai pregar? Então, precisamos não nos adiantar, ok? O decreto, ele vai sair a partir dos Estados Unidos. Hoje, nós não temos nenhuma informação concreta. É isso que eu estou dizendo para você. Nenhuma informação concreta. Existe muita especulação, mas nada de concreto. Então, o que nós devemos fazer? Sermos fiéis na obra, nos preparando e avançando a pregação do Evangelho enquanto temos a oportunidade. Excelente. Então, para você que está acompanhando a nossa live aqui, veja só que responsabilidade que temos, na verdade. Muita gente fica olhando lá na frente, o decreto vai sair como vocês bem pontuaram. O nosso trabalho nesse momento é poder abreviar e apressar a volta de Cristo Jesus, não trabalhando esses temas no sentido assim de ficar preocupado, mas de pregar, de anunciar, que é o nosso dever, que é a nossa responsabilidade. Pastor Cristo, permite eu ler um texto bíblico? Claro. Rapidinho, que o nosso tempo já está bem rápido. São apenas alguns versos. O pastor Douglas, ele deixou muito claro ali, eu acredito que todos entenderam. Mas aí surgem algumas preocupações. As coisas estão acontecendo, e agora, o que eu faço? Haverão 2 grupos nesse final dos tempos. E eu quero citar esses 2 grupos aqui nesses versos que está em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 25. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Veja que tem um grupo aqui desesperado, mas existe um segundo grupo, e esse daqui é o qual você tem que pertencer. No versículo 28 diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então nós temos aqui estar felizes e não desesperados, porque nós conhecemos a palavra de Deus e temos Jesus como nosso Salvador. Amém. Excelente. Acredito que para a gente fechar esse nosso bloco, o cristão
precisa ter nesse momento equilíbrio. Vamos terminar assim, pastor Douglas, o nosso bloco aqui, porque veja, uma pessoa que tem muitos negócios, por exemplo, deve ela continuar comprando terrenos? Vamos colocar aqui um exemplo, né? Deve ela, por exemplo, continuar fazendo grandes investimentos? A gente tem que ter, qual seria a palavra-chave, vamos colocar aqui, para um cristão nesse tempo do fim? Qual que é a palavra-chave que a gente poderia, uma mensagem final, pastor Douglas, que a gente poderia deixar para o nosso telespectador aí que está acompanhando a nossa live aqui pelo Facebook? Olha, eu penso que Ellen White nos deu uma recomendação muito importante. Viva como Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, mas esteja preparado como se ele fosse voltar agora. Nós precisamos continuar a vida e precisamos focar no nosso preparo. Acho que esse é o ponto. Eu quero terminar com um verso da Bíblia aqui. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. O nosso foco tem que ser no preparo. Excelente, excelente. Pastor Douglas, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Eu acredito que a gente vai ter uma edição 3.0 aí, então já se prepara, porque com certeza nós queremos tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí pela forma com que você apresentou essa cronologia, e eu acredito sim que muita gente vai querer esse esboço que você apresentou aqui para a gente. Terei alegria em compartilhar. Muito legal. Pastor Douglas, um grande amigo, que Deus abençoe você. Nós seguimos daqui a pouquinho com a Rebeca, que é a esposa do pastor Douglas, e ela vai trazer algo muito especial para a gente nesse momento de quarentena.